Graças a Deus, Deus abençoe a todos poderosamente. Estamos dando início a mais uma mensagem que edifica diretamente aqui do Rio de Janeiro. Quero desejar a todos uma ótima noite, que o poder de Deus venha tocar na tua casa, na tua família e nas pessoas que você ama. Bom, quem não me conhece, eu sou o Bispo Júnior Silva, estamos diariamente no YouTube, pela manhã, a oração das portas abertas, 18h30, 19 horas as mensagens que edifica, e 21h30 as três orações, as 21 orações dos 3 salmos da resposta. Para você que diz, bispo, eu estou precisando de uma resposta. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, o nome do canal, Bispo Júnior Silva, você não paga nada, é de graça. Aperta nas letras inscrever-se, tá? Logo após, você aperte o sininho e a opção todas. Toda vez que a gente entrar, o YouTube vai avisar para você. Compartilhe com seus amigos e deixe os pedidos de oração nos comentários. Tá bom? Anote o WhatsApp do canal do DDD 21 Rio de Janeiro. O número é o 965062760. Repetindo, DDD 21 Rio de Janeiro. O número é o 965062760. Manda seus áudios, mensagem de texto. O Bispo Júnior responde absolutamente todas. Quero ser boca de Deus na sua vida. Quero te ajudar. Quero mostrar que existe uma solução para os seus problemas. Tá bom? Hoje a palavra de hoje vai ser sobre Ananias e Safira. Quem foi Ananias e Safira, bispo? Foi dois membros de uma igreja, de uma comunidade cristã, né? Aparentemente eram fiéis, mas devido à infidelidade deles, eles pagaram com a própria vida. Então, nós vamos ler sobre essa história hoje. A importância de você ser fiel. Fiel a Deus. Que você prometer a Deus, você cumprir. Né? Porque quando você faz um voto com Deus, você não está fazendo com homens, e sim com Deus. Existem várias formas de fazer um voto. Através de uma oração, através de você fazer um jejum, de você subir um monte, de você ir à igreja, de você fazer um propósito no YouTube, acompanhando a oração, enfim. Existem várias formas de você, de uma certa forma, fazer um voto com Deus, né? Não é só financeiro, tem a parte espiritual também. Financeiro também, ajuda a obra, ajuda, mas tem os votos espirituais também. Enfim, existem vários tipos de voto, tanto espiritual quanto financeiro. Mas o Ananias e Safira fizeram voto financeiro e não cumpriram. Vamos lá para você entender melhor. Vamos começar pelo capítulo 4, versículo 32, de Atos dos Apóstolos. O título fala: a comunidade cristã. Da multidão dos que creram, era um só o coração, era um coração e a alma. E ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhe era em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundância de graça, ou seja, havia bondade no coração deles. Eles eram aptos um a ajudar o outro. Foi o que eu falei na pregação agora, né? Era uma comunidade, eles eram unidos, um ajudava o outro. Quando você tem um coração bom e apto para ajudar quem precisa, Deus também ajuda você, né? Quanto mais você ajuda as pessoas, mais Deus te ajuda. Quanto mais você é generoso com o próximo, mais Deus é generoso com você. Se existe o sentimento que Deus se agrada na humanidade, no ser humano, chama-se o coração bom. O coração bom. E quanto melhor e bondoso for o seu coração, mais Deus vai te abençoar. Então, aqueles moradores daquela comunidade cristã, eles não consideravam que era deles. Mas, quando eles viam alguém necessitado, eles iam lá nos pés dos apóstolos, levavam aquela quantia e os apóstolos dividiam, né, para as pessoas, cada um segundo a sua própria necessidade.
Ou seja, não havia necessitado entre eles. Um ajudava o outro. E é esse sentimento que Deus quer ver em cada um de nós. Ajudar quem precisa. Estender as mãos para quem precisa. Sabe? Você tem que ajudar. Não importa quem seja. Porque o bem que você faz hoje por alguém, amanhã vai voltar para você. Quando você deixa de fazer o bem por uma pessoa, também vão deixar de fazer o bem por você. Ainda que aparentemente você não precisa da ajuda de ninguém, mas você pode estar certo, você sempre vai sempre precisar de alguém. Isso é fato, sem medo de errar. Por mais autossuficiente que você seja, mais condições que você tenha, não adianta. Todos um dia precisam da ajuda de alguém. Porque vai ter problemas que você não vai conseguir resolver. Então entra a fé, entra o diálogo, entra a intimidade da pessoa com Deus. E quando eu tenho uma intimidade com Deus, né, Deus me honra, Deus me abençoa. Deus supre todas as minhas necessidades. Agora, olha que interessante, né? Não havia necessitado entre eles. Versículo de número 35. E depositava os pés dos apóstolos. Então distribuía a qualquer um à medida de que alguém tivesse necessidade. Está vendo aí? Então, assim, um ajudava o outro. Um ajudava o quê? Um ajudava o outro. É isso que Deus quer ver em mim, isso que Deus quer ver em você. Um ajudar o outro. Agora, no versículo 36, fala sobre um homem chamado Barnabé. Ele sentiu no coração e fez uma oferta para Deus. Vamos lá. José, versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha só, ele pegou aquele valor e depositou nos pés dos apóstolos. Ali foi um voto que ele fez com Deus. Então Deus honrou Barnabé. Aí, aqui está o interessante, né? Você nunca prometa que você não pode cumprir. Porque a Bíblia fala que Deus não se agrada de votos tolos. Olha só, presta atenção. O título fala Ananias e Safira, capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, um terreno, um campo. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço. E, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Está vendo aí? Olha que situação. Eles tinham um terreno, um campo, uma casa, e aí eles venderam aquele terreno, mas prometeram pegar todo o valor do terreno e dar para os apóstolos, distribuir para quem precisava, como diz nas Escrituras Sagradas. Mas ele, em acordo com a esposa dele, ele não entregou o valor do terreno. Ele segurou a maior parte e deu uma parte insignificante. E foi lá nos pés de Pedro e depositou aquela ajuda. Aí vamos lá. No versículo de número 3. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o seu coração? Para mentir-se ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando, porventura não seria teu? E vendido não estaria em seu poder? Como, pois, assentaste no seu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias expirou, e sobreveio grande temor em todos os ouvintes.
E os moços, né? E os moços cobriram-lhe o corpo e, levantando, sepultaram. A Bíblia fala que ele foi fulminado, ele morreu na hora, porque ele tentou enganar a Pedro. Pedro falou: rapaz, por que você fez isso? O terreno não era seu, reservando não estaria em seu poder. Por que você mentiste para Deus? Você não mentiu para mim, você mentiu para Deus. E a Bíblia fala que ele morreu na hora. E foram lá os rapazes que trabalhavam lá na igreja, cobriram o corpo dele e levaram para enterrar. Olha só, hoje a pessoa faz um voto com Deus, o máximo que acontece Deus, ela morre espiritualmente falando, mas antigamente não. Antigamente era aquela palavra, olho por olho e dente por dente. Você falava uma coisa e não cumpria, a coisa era na risca, meu irmão. Hoje, pela misericórdia do Senhor Jesus, né, a gente tem tido ali a misericórdia de Deus, mas antigamente. Né, mas Deus não é bom, bispo? Sim, Deus é bom, mas Deus é justiça, irmão. Ele prometeu, então ele tinha que cumprir o que ele prometeu. Mas ele foi infiel, ele tentou passar Pedro para trás, tentou passar Deus para trás. Agora você vê como é que uma pessoa, na sua sã consciência, vai tentar passar Deus para trás. Ninguém consegue enganar Deus. A Bíblia fala que a pessoa se engana ela mesma. Ninguém engana Deus. E a Bíblia fala que mataram ele. Aliás, ele foi fulminado, ele morreu. Quase 3 horas depois, versículo 7, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera, ela não sabia de nada. Para o marido dela de lá e ir embora. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrais em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram junto do seu marido. Aí tá vendo? Ela ficou conivente com o esposo. Ela poderia se arrepender. Não, meu esposo errou, meu esposo pisou na bola, então eu não quero isso para minha vida. Mas ela foi conivente com ele, morreu junto com ele. Foi fulminada também. Versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Você prometeu algo para Deus? Cumpra, irmão. Cumpra. Igual o propósito que a gente está fazendo. 21 orações, faz até o final. Você não fez um voto com o bispo, fez um voto com Deus. A vida da pessoa não entende, você é trabalhador, você é de Deus, você é esforçado, porém você faz um propósito com Deus, não cumpre. Como é que Deus vai te honrar? Como é que Deus vai honrar a pessoa infiel? A Bíblia fala que os fiéis serão acumulados de bênçãos, serão abençoados, porém os insensatos de maldição. Insensatos são os infiéis. Então, se eu quero a bênção de Deus, se eu quero o milagre de Deus, se eu quero alcançar os benefícios de Deus, eu preciso ser fiel. Não tem outro meio, não tem outro método, não tem outro caminho. Você entende onde o Bispo Júnior quer chegar? Você precisa ser fiel. Você pode ser a pessoa com a melhor das intenções, você pode ser gente boa, você pode ser legal, você pode ser bonzinho, mas se você for infiel, Deus não tem como te abençoar. Seja fiel. É fácil, bispo? Não. Mas se você for fiel, Deus vai te abençoar. Tá certo? Bom, você que ainda não é inscrito no canal, dá tua mãe ali para mim, por favor. Aqui, Beth. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal. O nome do canal, Bispo Júnior Silva. Aperte nas letras inscrever-se. Logo após você aperte o sininho
E a opção todas, toda vez que a gente entrar, o YouTube vai avisar para você. Compartilhe com seus amigos e deixe os pedidos de oração nos comentários. Tá bom? Anote o WhatsApp do canal do DD21 Rio de Janeiro. O número é o 965062760. Repetindo, DD21 Rio de Janeiro. O número é o 965062760. Essa foi a mensagem de hoje. Lamentável, né? Era um casal tão bacana, mas a infidelidade levou eles a perderem a vida deles. Infelizmente. Seja fiel e Deus vai te abençoar. Vamos orar? Estou com a minha água aqui, prepara seu momento de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, aqui está essa água, consagra essa água. Que seja um remédio infalível, todos que tomarem sua devida. Pai, prospera essa pessoa, abra as portas de emprego, abençoa a empresa, lojas, venda, comércio, empreendimento. Eu oro, meu Pai, pela saúde, dê saúde para ela, Pai. Traz a existência que não existe. Liberta dos remédios, dos tratamentos. Abençoa a família, tira as brigas, contendas, desentendimento, que essa família seja um pedacinho do céu. Abençoa essa água, quem tomar dessa água, sua devida. Em nome de Jesus. Amém. Beba da água. Graças a Deus. Muito bem. Estamos chegando aos instantes finais de mais uma mensagem que edifica, né? E eu tenho a certeza que Deus vai te abençoar. Fico por aqui, gente. Obrigado pela sua companhia. E eu volto 21h30, tá? Com as 3 orações dos 3 salmos da resposta, para você que precisa de uma resposta. Fique na paz e até lá, se assim Deus permitir. Deus abençoe.